Olá, caro colega médico veterinário, caro aluno de medicina veterinária, muito obrigado pela presença, uma grande alegria estar aqui nesse momento com vocês. Agradeço imensamente a comissão organizadora pela oportunidade, pelo convite, pela organização desse brilhante evento. E vamos agora, ao longo dos próximos minutos, falar um pouquinho sobre neoplasias mamárias em cadelas e gatas, como que nós podemos trabalhar visando melhorar o prognóstico das nossas pacientes, certo? Então, me permitam rapidamente compartilhar o conteúdo com vocês para que a gente possa dar início. E qual a ideia desse bate-papo? É justamente falar sobre questões práticas, né? Como que nós podemos trabalhar, como que nós podemos interceder, visando o melhor prognóstico de pacientes, né, com tumores de mama. Fica aqui o meu contato no Instagram, é @andrigobarbosa, com Z. Utilizo o Instagram principalmente para divulgar trabalhos realizados aqui em Jaboticabal, na Unesp, bem como também os cursos que nós realizamos dentro do campus. Bom, como é de conhecimento de todos, sabe-se que os tumores mamários são hormônio dependentes, então tanto o estrógeno como a progesterona acabam contribuindo para o desenvolvimento e para a progressão das lesões malignas que acontecem no parênquima mamário. Mediante a esse contexto, sabe-se também que uma das formas mais efetivas, mais promissoras, relacionadas à prevenção do câncer de mama, tanto em cadelas como também em gatas, é a realização da castração precoce. A literatura descreve que quando essa castração é realizada antes do primeiro ciclo estral, a probabilidade dessa cadela, dessa paciente, desenvolver um tumor de mama na fase adulta ou na idade senil é menor que 1%. Então, vejam que realmente a castração confere esse efeito protetor, né, reduzindo de forma importante, significativa, a ocorrência dos tumores de mama. Isso vale tanto para as cadelas, como também para as gatas, né? Da mesma maneira, a literatura cita essa redução, né, esse efeito protetor, quando o procedimento, quando a castração é realizado antes de 1 ano de idade. No entanto, né, nos últimos 5, 10 anos, inúmeros trabalhos têm demonstrado que a castração precoce traz algumas consequências, e infelizmente, consequências ruins para as pacientes, especialmente para as cadelas, né? Como, por exemplo, esse trabalho que foi publicado recentemente, em 2019, que mostra que a castração precoce está ligada com uma maior incidência da ocorrência de incontinência urinária, especialmente em cadelas. Então, sabe-se que a castração ela tem um efeito protetor, né, contra os tumores mamários, mas, ao mesmo tempo, traz algumas consequências que não são tão boas, né, não são desejáveis para as pacientes que são castradas precocemente. E um dos problemas acaba sendo, então, esse aumento da incidência de incontinência urinária. Além da incontinência urinária, também os trabalhos descrevem, né, o aumento da tendência à ocorrência de obesidade, alterações de comportamento, problemas de desenvolvimento ósseo, né, tudo isso ligado com a castração precoce. E por incrível que pareça, né, hoje em dia tem alguns trabalhos mostrando que a castração precoce também está ligada com o aumento da incidência de alguns tumores, né? Que tumores são esses, né?
Então, esse trabalho mostra um aumento da incidência de tumores cardíacos, hemangiosarcoma cardíaco, osteosarcoma, hemangiosarcoma esplênico, mastocitoma e linfomas. Ou seja, o que era preconizado antigamente, né, e se falava muito da necessidade da castração precoce para a prevenção dos tumores de mama, hoje em dia, no mínimo, isso tem sido repensado. Não se tem dúvida que, como está descrito também nesse trabalho, que reduz o risco, né, da ocorrência, a castração dos tumores ovarianos, uterinos, tumores mamários, tanto em cães como também em gatos, mas ao mesmo tempo traz algumas consequências, né, que não são tão boas como acabaram de ser mencionadas. Então, por conta disso, né, hoje em dia, esse é um assunto que está sendo bastante estudado para determinar qual é o melhor momento da castração, pensando na prevenção dos tumores de mama, mas ao mesmo tempo de forma a evitar essas consequências indesejáveis para as pacientes. É claro que é um assunto ainda polêmico, é um assunto controverso, é um assunto que precisa ser melhor estudado, é um assunto que carece de mais informações científicas, e aqui fica uma sugestão, pode ser que isso mude, né, com o passar dos anos, mas tem se dito o seguinte, que para aquelas cadelas de raças de pequeno porte e médio porte, o ideal é não mais castrar antes do primeiro ciclo estral, e sim entre o primeiro e o segundo ciclo estral, até mesmo para evitar os problemas que foram mencionados. Se são cadelas de maior porte, né, então de raças de grande porte ou gigantes, tem se indicado a castração entre o segundo e o terceiro ciclo estral e não mais antes do primeiro cio. Tá? E para as gatas, a recomendação é que acabe sendo, então, entre o primeiro e o segundo ciclo estral. Tá? Então, como eu disse, é uma sugestão, volto a reforçar, é um assunto ainda que precisa ser melhor investigado, melhor estudado, mas se sabe, né, com a publicação de inúmeros trabalhos científicos, que castração antes, por exemplo, de 6 meses de idade, traz consequências, e consequências ruins para as pacientes. Por conta disso, essa mudança em relação à indicação da castração. Tudo bem? Vamos seguir? Então, agora, falando sobre o tratamento cirúrgico. E a ideia é justamente focar a parte de tratamento, porque, querendo ou não, o tratamento que acaba influenciando diretamente no prognóstico, tá? Então, quero abordar esse assunto com vocês e dizer que ainda é o tratamento de escolha para a maior parte das pacientes, primeiro porque melhora a qualidade de vida, vamos imaginar aqueles tumores ulcerados, né, com contaminação bacteriana secundária, com a presença de dor, quando removemos o tumor, né, removemos a lesão, no mínimo vamos estar devolvendo qualidade de vida para a paciente. É a terapia de menor custo, quando comparada com outras possibilidades, altera a evolução da doença, inclusive em algumas situações, quando o tumor está restrito apenas ao parênquima mamário, é possível sim com a mastectomia, até mesmo conferir a cura para a paciente. E ao final do procedimento, nós vamos ter material mais do que suficiente aí para estabelecer o diagnóstico histopatológico, né? Passo importante, né? Que sempre deve ser dado, até mesmo para definir se existe a necessidade de tratamento complementar, de tratamento adjuvante no pós-operatório, ou se podemos apenas encerrar o tratamento com a mastectomia. E são os achados histopatológicos, são as informações obtidas durante a análise histopatológica que acabam norteando sobre a necessidade ou não de tratamento adjuvante, ok? É claro que a cirurgia não é indicada em todos os casos, né? E aqui nós temos uma exceção, um caso onde nós não devemos indicar a cirurgia,
trata-se de um carcinoma inflamatório, felizmente um tumor pouco frequente em parênquima mamário de cadelas. No entanto, quando acontece, acaba sendo um tumor muito agressivo, muito invasivo, muito metastático. A sobrevida média de pacientes com carcinoma inflamatório acaba sendo de 3 meses, 4 meses. E já foi visto que a mastectomia não muda o prognóstico, não influencia na sobrevida. Então, por que submeter essa paciente ao trauma cirúrgico, ao risco anestésico, à dor pós-operatória, né, pelo ato cirúrgico, se nós não vamos estar contribuindo para um melhor prognóstico? Tá? Infelizmente, quando esse tumor acontece, o tratamento acaba sendo mais paliativo, né? Com o uso de inibidores de COX-2, com o uso de alguns quimioterápicos, na tentativa de retardar a evolução tumoral, estendendo um pouco mais a sobrevida da paciente, certo? Essa, então, é uma das características do carcinoma inflamatório. É um tumor que, além de comprometer o parênquima mamário, ele também acaba, em muitos casos, comprometendo a pele, né? Então, existe uma invasão, tanto da derme como da epiderme, invasão dos vasos linfáticos existentes na derme. Isso é bem característico do carcinoma inflamatório. Essa alteração, né, pode acontecer, essa doença, essa afecção neoplásica pode acontecer tanto em cadelas como também em gatas. Só que em gatas é pouquíssimo frequente, acaba sendo raro o caso aí de carcinoma inflamatório, mas trouxe esse trabalho aqui para mostrar para vocês que a literatura cita, né, e descreve, sim, ocorrência de carcinoma inflamatório também na espécie felina, e da mesma maneira, um tumor normalmente bastante agressivo, bastante invasivo, bastante metastático, onde não se indica a mastectomia. Vejam o que aconteceu com essa paciente, né? Ela foi submetida a mastectomia, uma mastectomia regional, nem bem aconteceu a cicatrização na linha de sutura, e já existem indícios, né, da recidiva tumoral. Ou seja, exemplificando, mostrando claramente que, infelizmente, é um tumor invasivo, agressivo e de difícil controle, até mesmo pelo emprego da mastectomia. Por isso, né, que não se indica a realização do procedimento cirúrgico dos inflamatórios. Outra exceção, onde a mastectomia acaba sendo deixada de lado, é numa condição como essa, ou seja, estamos estadiando a doença lá na primeira avaliação, no primeiro contato com a paciente, e observamos lesão em parênquima pulmonar, né, ou mesmo lesão em outros órgãos, a ocorrência de metástase. Numa situação como essa, teoricamente, a mastectomia perde a sua importância. Afinal de contas, qual é o grande objetivo, qual é o grande foco? É o tratamento das lesões metastáticas, né? São elas que vão acabar causando a morte da paciente. Então, não está errado se, para algumas pacientes, a gente deixar a mastectomia de lado e focar especialmente no tratamento sistêmico, no tratamento quimioterápico, visando o combate, né, das lesões metastáticas. Então, é uma outra exceção, onde às vezes a mastectomia perde a sua importância. Tudo bem? Agora vamos para um outro assunto, né? Vamos falar sobre a extensão das mastectomias. Devemos ser conservadores, devemos ser radicais? Como que funciona, né? Como é definida essa extensão, especialmente em cadelas? Na sequência, vamos falar sobre as gatas, mas começamos pelas cadelas. E é claro que essa extensão está ligada, né, com o número de lesões, bem como o tamanho dessas lesões e a distribuição dessas lesões ao longo da cadeia mamária. E devemos, logicamente, sempre pensar na drenagem linfática. Então, lembrando,
A M1 e a M2 drenam para o linfonodo axilar, a M4 e M5 para o linfonodo inguinal. E a M3 pode drenar tanto para o linfonodo axilar, como também para o linfonodo inguinal. Tá? Então, qual é a sugestão? Isso baseado no último consenso, né, que aconteceu no ano passado, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, que foi coordenado pelo professor Giovanni Cassari. Então, após várias conversas, discussões, enfim, ao longo de 2 dias de trabalho, essa, então, foi a nova proposta, então, do consenso. Para aqueles tumores até 3 centímetros de diâmetro, ou seja, considerando o tamanho da lesão nessa decisão da extensão do procedimento cirúrgico. Se tivermos uma única lesão localizada na primeira mama, na torácica cranial, recomenda-se a remoção da M1 e da M2 juntamente com o linfonodo axilar. Quando o tumor, então, tem até 3 centímetros e está localizado na segunda mama, a recomendação é que a gente remova M1, M2 e M3 juntamente com o linfonodo axilar. Se a lesão está em M3, é preferível a remoção de toda a cadeia, ou seja, mastectomia unilateral, já que o tumor tanto pode drenar no sentido cranial como no sentido caudal. E devemos, né, considerar a linfadenectomia, tanto do linfonodo axilar como também do linfonodo inguinal. Quando nós temos uma lesão, né, até 3 centímetros na M4, na abdominal caudal, a recomendação é que seja realizada a mastectomia regional, ou seja, a remoção da M3, M4 e M5, juntamente com o linfonodo inguinal. E, por fim, né, a última mama, a M5, a mama inguinal, se temos um tumor até 3 centímetros presente nessa mama, vale a pena considerar a remoção tanto da M4 como da M5 e o linfonodo inguinal. Tá? Então, essa é uma sugestão do último consenso, do último encontro que aconteceu, como eu disse, no ano passado, foi coordenado pelo professor Giovanni Cassali, na Universidade Federal de Minas Gerais. E para aquelas lesões maiores que 3 centímetros, ou quando nós temos lesões múltiplas, né? Qual é a recomendação? Que seja realizada a mastectomia unilateral. Devemos remover, então, toda aquela cadeia comprometida, né? Visando um controle mais efetivo da doença e, consequentemente, um melhor prognóstico. E a cadeia contralateral? Devemos remover essa cadeia contralateral? Sim ou não? Fizemos o exame físico, fizemos a palpação e não encontramos tumores no parênquima mamário contralateral, nessa cadeia oposta à cadeia comprometida. Vale a pena remover? Sim ou não? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar esse trabalho que avaliou justamente a recorrência de tumores mamários em cadelas submetidas à mastectomia regional. E olha só o que eles viram. Estudaram um total de 99 pacientes, ou seja, o N não foi pequeno, foi um N representativo, um N expressivo, e dessas 99 pacientes estudadas, né, que foram submetidas à mastectomia regional, eles observaram que somente 3 pacientes, ou seja, 3% dos casos, apresentaram tumores, né, no parênquima mamário contralateral, durante o período de acompanhamento, durante o período de segmento. Na verdade, um número, né, pouco expressivo, um número baixo, então não justifica a remoção da cadeia contralateral, desde que, né, não existam lesões, né, durante o exame físico nessa cadeia contralateral. Quando a gente percebe lesões, tumores nessa cadeia contralateral, aí
não tem outra alternativa, temos que pensar na remoção das duas cadeias. Feitas, né, realizamos a mastectomia bilateral ou, eventualmente, duas mastectomias unilaterais, né? Removemos aquela cadeia mais comprometida, onde às vezes tem aquele tumor ulcerado ou tem aquela lesão maior, num primeiro momento, aguardamos em torno de 3 a 4 semanas para pensar na remoção da outra cadeia, tá? Mas caso não tenha lesão, não tenha tumor, não existe a necessidade da remoção dessa cadeia contralateral. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos falar um pouquinho da extensão da mastectomia em gatas, né? Como que isso deve acontecer na prática. E, antes de citar a extensão, o que eu gostaria de falar? Comentar aqui, os tumores mamários na espécie felina, infelizmente, são bastante agressivos, bastante invasivos, e em aproximadamente 90% dos casos, são tumores mamários malignos, em 90% dos casos. Por conta disso, pensando nesse comportamento biológico, na malignidade, na agressividade, atualmente tem sido recomendada a remoção das duas cadeias mamárias, tá? Independente do tamanho das lesões, da localização, do número de lesões, né? A literatura, de forma quase que unânime, tem recomendado a remoção das duas cadeias mamárias, ok? Isso, claro que é possível, né? Inclusive realizado no mesmo procedimento cirúrgico, com a grande vantagem de que no gato, né, na gata, na espécie felina, é mais fácil de fechar essa ferida cirúrgica, mesmo após a mastectomia bilateral. Né? Querendo ou não, a pele tem muito mais mobilidade, né? Elasticidade quando comparado com a espécie canina. Então, acaba sendo mais tranquilo esse fechamento. Se for o caso, também podemos fazer em 2 etapas. Primeiro, removemos de um lado, depois de algumas semanas, marcamos um novo procedimento para a remoção do outro lado. Quando vocês optarem pela realização da mastectomia bilateral, algo importante que sempre deve ser observado é que nós devemos remover os pontos de pele somente a partir de 20 dias, né? Lembrando que a cicatrização na espécie felina é um pouco mais lenta quando comparada com a canina, especialmente a deposição de colágeno, que confere resistência à linha de sutura. Então, é preferível remover os pontos somente a partir de 3 semanas de pós-operatório, ok? Outra pergunta, outra dúvida, que tem relação com o tratamento e que pode ter relação com o prognóstico. Vamos imaginar que a cadela não foi castrada quando jovem, acabou desenvolvendo um tumor de mama, tem a indicação da mastectomia. E aí a pergunta é a seguinte: será que a castração associada à mastectomia vai melhorar o prognóstico, vai influenciar na sobrevida? Sim ou não? Essa é a pergunta, devemos sempre castrar as pacientes no momento da mastectomia? É um outro assunto ainda polêmico, um assunto ainda controverso, só que, felizmente, alguns trabalhos, né, estão norteando melhor qual é o caminho mais adequado a ser seguido. E aí eu gostaria de mostrar esse trabalho, que, querendo ou não, é um trabalho mais recente, publicado em 2016, que estudou esse assunto, né? E o que eles colocam? Que não são todas as cadelas que vão se beneficiar com a castração no momento da mastectomia, mas sim para algumas cadelas que apresentam determinadas características, a castração é importante e a castração deve ser realizada juntamente com a mastectomia. Então, quais são essas pacientes, quais características que elas devem ter?
eles citaram 3 características. Elas podem, inclusive, acontecer de forma individualizada, elas não precisam estar associadas, e sim, somente a presença de uma única característica já é o suficiente para indicar a castração junto com a mastectomia. Quais são essas características? Então, se a gente está frente a um carcinoma mamário grau 2, né, possivelmente essa cadela acabe se beneficiando com a castração juntamente com a mastectomia. Quando nós temos células neoplásicas, né, que apresentam receptores, então, positivos para o estrogênio, é claro que isso é feito pela análise imunohistoquímica, sabe-se também que elas acabam sendo beneficiadas pela ação da castração. E quando as pacientes apresentam aumento sérico de estradiol, que é mensurado no próprio sangue, então, circulante, uma vez que ele esteja aumentado, também tem indicação do uso do emprego da castração juntamente com a mastectomia, tá? Então, volto a dizer, nem todas as cadelas se beneficiam com a castração juntamente com a mastectomia. Mas agora já está começando a ficar um pouco mais claro, melhor definido, quais são as cadelas e quais características elas devem ter e que acabam levando ao melhor resultado em termos de prognóstico quando nós realizamos a castração no momento da remoção dos tumores mamários. Tudo bem? Outro assunto interessante ainda relacionado com o procedimento cirúrgico. Devemos ou não realizar a linfadenectomia? Sim ou não? É fácil de remover o linfonodo inguinal. Ele acaba saindo juntamente com a última mama, né? A grande pergunta é, e o linfonodo axilar? Removemos ou não removemos esse linfonodo, já que ele está um pouco mais distante, o axilar, né, do parênquima mamário? Devemos remover somente quando ele estiver aumentado? Pessoal, cuidado com essa informação, porque às vezes a gente tem linfonodos normais em termos de tamanho, porém já comprometidos com células neoplásicas. E aqui eu gostaria de apresentar um trabalho que mostra isso, onde os autores avaliaram 10 pacientes, perdão, deixa eu voltar aqui, avaliaram 10 pacientes e observaram que em 2 delas, a princípio, a macroscopia do linfonodo, né, principalmente do linfonodo axilar, era normal, não estava aumentado, porém, durante o exame patológico, foi visto a ocorrência de metástase de células neoplásicas. Então, não podemos, né, utilizar como parâmetro o tamanho. Sempre que possível, devemos remover o linfonodo axilar quando tiver a indicação, tá? E aí, é claro, né, como foi dito, tanto a M1, a M2 como a M3 acabam drenando, né, para o linfonodo axilar. Quais são as possibilidades? Então, como que nós podemos facilitar, teoricamente, aí a nossa vida durante o transoperatório, visando a localização, a identificação, especialmente do linfonodo axilar? Por que eu digo linfonodo axilar? Porque é aquele que está distante do parênquima mamário. O inguinal, quando a gente remove a última mama, né, a mama inguinal, a M5, o linfonodo inguinal sai junto, sabe? A gente não tem tanta preocupação, é fácil de remover o linfonodo inguinal. A grande questão é localizar o linfonodo axilar, ainda mais quando ele não está aumentado. É claro que existem 2 estratégias que devem ser associadas. Uma delas é a localização anatômica, né? O ponto exato onde esse linfonodo está localizado, né? E a outra estratégia é o uso dos marcadores vitais, né? Quais são eles? Inúmeros, né? O azul patente, o azul de metileno, a hemosiderina, são corantes utilizados, então, para identificação desses linfonodos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, aqui, ó, nós temos o exemplo do azul patente, vendido aqui no Brasil a 2,5%,
né, ele é comercializado na forma estéril, pronto para uso, com segurança, e ele deve ser administrado ao redor do tumor, ou mesmo ao redor da primeira mama, né, visando a identificação do linfonodo axilar, quando devemos remover esse linfonodo axilar. Esse azul patente, então, é utilizado na dose de 2 miligramas por quilo. Volto a repetir, 2 miligramas por quilo, administrado ao redor do tumor, ou seja, na região peritumoral, de preferência no espaço intradérmico. Não é à toa que nós estamos utilizando uma agulha de insulina para que a administração seja intradérmica, tá? Por que intradérmica? Porque a derme é riquíssima em vasos linfáticos e são esses vasos linfáticos existentes na derme que vão acabar carreando o corante, o marcador, em direção ao linfonodo. Andrigo, quanto tempo antes do procedimento cirúrgico? Geralmente, em torno de 30 minutos antes da realização da cirurgia, tá? Então, vejam, ó, os pontos de infusão do corante, né? Pode ser o azul patente, pode ser o azul de metileno, e passado esse período de 30 minutos, o acesso à região axilar. Normalmente vai estar corada, os vasos linfáticos, bem como também os linfonodos, né, facilitando a identificação, né, dessas estruturas e, consequentemente, a sua remoção. Vejam, pessoal, olhem os vasos linfáticos corados, né, com o marcador, e é claro que fica mais fácil, né, seguir essa drenagem até encontrar o linfonodo, como está sendo demonstrado nessa imagem. Ó. Claramente, inúmeros vasos linfáticos chegando no linfonodo, os vasos linfáticos aferentes, corando a estrutura, a qual, né, vai ser removida. Tudo bem? Aqui uma outra situação, 2 linfonodos, né, tanto o principal como o acessório, ambos corados, e ambos acabam sendo removidos durante o procedimento cirúrgico, tá? Essa é uma outra imagem bastante interessante. Após a administração, então, do corante, vejam, pela própria transparência da pele, conseguimos observar, então, a marcação linfática, os vasos correndo em direção à região axilar. Então, fica ou não fica mais fácil de identificar o linfonodo? Com certeza. Devemos associar o corante com a localização anatômica dessa estrutura. Tudo bem? E uma recomendação, que a linfadenectomia seja realizada antes da mastectomia, até mesmo para evitar a implantação de células neoplásicas na região axilar. É a mesma recomendação da castração quando realizamos com a mastectomia. Primeira castração, fechamos a parede da cavidade abdominal, depois partimos para mastectomia. Tudo bem? Me permito, então, mostrar esse passo a passo, isso feito em uma gata. Lembrando que na gata a gente pode utilizar o azul patente, é a mesma dose, 2 miligramas por quilo. Não podemos utilizar o azul de metileno para a espécie felina, tá? Nessa situação, ele está sendo administrado ao redor da primeira mama, tá? Então, calculamos a dose, na verdade, o volume, de acordo com a dose, 2 miligramas por quilo, e distribuímos esse volume ao redor da primeira mama ou ao redor da lesão neoplásica, aguardamos 20 minutos, de 20 a 30 minutos, e aí partimos para o acesso da região axilar. E sempre dividam a região axilar, né, toda essa área aqui, em 3 partes. Então, porção cranial, porção média, porção caudal. Onde deve acontecer a incisão? Onde deve acontecer o acesso? Porção média. Possivelmente o linfonodo esteja nessa porção média, tá bom? Quais são as estruturas que vão ser acessadas, incisadas? Então, como vocês estão vendo nessa imagem, pele e subcutâneo.
abaixo do subcutâneo, vamos encontrar o músculo peitoral, né? Podemos afastar as fibras ou mesmo incisar parte dessas fibras. O linfonodo se encontra abaixo do músculo peitoral, normalmente envolto em tecido adiposo e geralmente, pessoal, mais próximo do tórax, na face lateral do tórax, não na face interna do membro, não na face medial do membro, e sim na face lateral do tórax, tá? Tá aqui o linfonodo, então, corado com o azul patente, né, sendo removido através, então, desse acesso da porção média. Tudo bem? E depois fazemos o fechamento, né, redução do espaço morto, aproximamos as fibras do músculo peitoral, bem como também reduzimos o subcutâneo e concluímos a linfadenectomia com a síntese cutânea. Que me permitam mostrar esse vídeo para vocês, que trata-se de uma simulação de uma linfadenectomia. Isso foi feito no cadáver para mostrar esse passo a passo. Então, aqui, estamos simulando a lesão na primeira mama, né, na M1. Vamos, na sequência, administrar o azul patente no espaço intradérmico, por isso a necessidade aqui do emprego de uma agulha de insulina para essa finalidade, para que a administração seja intradérmica, ok? Lembrando que vai acontecer essa administração 20 a 30 minutos antes do procedimento cirúrgico. E distribuímos o volume calculado em 3 ou 4 pontos ao redor do tumor ou ao redor da primeira mama, como está sendo demonstrada nessa imagem, tá? Na sequência, qual é a tendência? Que comece a acontecer a drenagem. Vocês vão ver aqui que, mesmo sendo um cadáver, né, acontece a drenagem. Então, caracterizando que é um processo efetivo e que acaba facilitando na identificação dessa estrutura. Estão vendo? Conseguem ver pela própria transparência da pele, os vasos linfáticos sendo marcados, né, com o azul patente. Aquela tal história, dividam a região axilar em 3 partes, façam um acesso da região média da área axilar. Então, incisamos pele e subcutâneo, tá? Então, próximo passo agora, divulsão do subcutâneo. E lá embaixo desse subcutâneo, nós vamos encontrar o músculo peitoral, né? Como vocês já podem visibilizar nessa imagem. Afastamos as fibras desse músculo peitoral. Parte dessas fibras também podem ser incisadas sem nenhum problema. E o linfonodo está abaixo do músculo peitoral. Lembrando, pessoal, pertinho do tórax, na face lateral do tórax, não na porção interna do membro, não na porção medial do membro, e sim nessa porção mais lateral do tórax, tá? É uma dica importante. Bom, e lembrando que o linfonodo está envolto em tecido adiposo. Então, seguindo essa localização anatômica, associando com o emprego do corante, vai ficar mais fácil. E aqui, a gente já consegue ver os vasos linfáticos, né, marcados com o azul patente. Vejam, já tem marcação dos vasos linfáticos. Estão vendo o azulzinho correndo ali pelos vasos linfáticos até chegar no linfonodo? Aqui começa a ficar um pouco mais clara essa marcação, tá? E aqui, tá o linfonodo, Então, os vasos linfáticos correndo, chegando no linfonodo, ok? Mesmo que o linfonodo não esteja aumentado, vai ser fácil localizar e remover esse linfonodo. O próximo passo é a remoção desse linfonodo.
Então, ligamos os vasos linfáticos que chegam nessa estrutura e os vasos linfáticos que saem do linfonodo. Então, os vasos linfáticos aferentes, né, que carregam a linfa lá do parênquima mamário, e os vasos linfáticos que saem, né, os vasos linfáticos eferentes. Isso são as estruturas que devem ser ligadas antes da retirada, da remoção completa do linfonodo, tá? Então, é isso que vai ser feito agora na sequência, ó, pinçamento dos vasos linfáticos e vasos sanguíneos, né, que chegam no linfonodo. Então, seccionamos, né, e ligamos. Um procedimento bem simples, procedimento que está sendo feito antes de iniciar a mastectomia, por conta daquele cuidado que eu comentei com vocês, tá? Depois disso, vamos trabalhar nos vasos linfáticos eferentes, que levam a linfa, né, para outros linfonodos, que saem do linfonodo axilar. Então, uma vez ligado, né, podemos remover esse linfonodo. Tá? Vejam como é simples, não tem segredo, né, é um procedimento fácil, mas, é claro, temos que seguir, então, essa localização anatômica, bem como sempre é interessante fazer uso do corante, do marcador, para facilitar essa identificação. Tudo bem? Para terminar, então, devemos reduzir o espaço morto, suturar, aproximar as fibras do músculo peitoral e, por fim, então, fazemos o fechamento do subcutâneo, bem como também o fechamento da pele. Não é um procedimento invasivo, é um procedimento pouco traumático, e lembrando, o linfonodo axilar sempre ele é mais superficial. Ele não vai estar lá em uma região mais profunda, ele não vai estar lá perto do plexo braquial, ele está sempre mais superficial. Então, acaba sendo também um procedimento seguro. Ok? Vamos dar sequência? Para quem tiver um pouquinho mais de interesse sobre esse assunto, né, fica aqui uma recomendação de leitura, que é o nosso livro de Oncologia em Cães e Gatos, a segunda edição. Né? Nessa segunda edição, nós temos um capítulo específico sobre linfonodos regionais, linfonodos sentinelas, fala da questão do uso dos corantes, enfim, é um capítulo bem interessante. Quem tiver interesse, então, fica essa sugestão de leitura. Para acabar essa parte de tratamento cirúrgico, me permitam falar rapidamente da possibilidade do uso de técnicas de reconstrução, quando a gente está frente a grandes lesões que levam à formação de grandes feridas por conta da ressecção. Como que a gente fecha essas feridas cirúrgicas, né? Ainda mais quando a lesão está localizada na face ventral do tórax ou na face ventral do abdômen, na região inguinal, né? Quais são as alternativas? Então, uma delas é a prega axilar, quando o tumor está localizado na face ventral do tórax e culmina aí com grandes ressecções, grandes feridas, grandes lesões que precisam ser fechadas. Então, a prega axilar, que é um retalho de padrão subdérmico, é bem interessante e vai ajudar no fechamento, principalmente um fechamento sem tensão. Aqui, então, novamente no cadáver, justamente para ficar mais didático, mostrar esse passo a passo. Vejam, estamos desenhando o local para obtenção da prega axilar. Toda essa porção de pele pode ser removida com segurança, nós já palpamos, já definimos, né? E mesmo após a remoção, vamos conseguir fechar nessa área doadora. Um cuidado é não ultrapassar aqui a articulação do cotovelo, é o nosso limite, né, mais distal desse retalho. Então, marcamos, fazendo uso de uma canetinha dermográfica, marcamos os locais de incisão, tanto de um lado como do outro lado. Na sequência, vamos confeccionar uma lesão, lembrando que isso é uma simulação, está sendo realizada no cadáver. Então,
Aí agora partimos para a obtenção da prega axilar, incisão de pele subcutâneo de um lado, a mesma coisa do outro lado, permitindo então a liberação desse segmento dessa prega, né, do local original para o local onde existe o defeito, o fechamento da ferida. E por fim, o fechamento tanto da área doadora como da área receptora. Vejam, é muito simples, muito fácil de ser realizado, inclusive um procedimento bastante seguro. Agora me permito mostrar alguns casos clínicos. Esse é um deles, um lipossarcoma em região de parênquima mamário, um tumor grande. Então, com o uso da caneta dermográfica, delimitamos o local de incisão e já estamos aqui também planejando o local para obtenção da prega axilar. Tá? Paciente pronto para o início, né, do procedimento cirúrgico, uma incisão com uma boa margem de segurança, tanto laterais como também profundas. Tivemos o cuidado de remover o músculo peitoral para conferir margem profunda, e esse é o defeito, essa ferida, né, que precisa ser fechada. Logicamente, tentamos, num primeiro momento, a aproximação tradicional, aquela primária, unindo borda de pele de um lado com a borda da pele do outro lado. E vejam, não foi possível, tá? Por conta do tamanho da ferida. Qual foi a saída? O uso da prega, né? Então, estamos aqui confeccionando o retalho, ele já preparado, permitindo o fechamento do defeito, como vocês estão observando nessa imagem. Vamos para uma outra situação. Quando nós temos lesões maiores, como nesse caso, aqui também uma simulação. Qual é a possibilidade? Então, criamos uma lesão maior. Para fechar, vamos utilizar as duas pregas axilares, do lado direito, do lado esquerdo, tá? Tudo desenhado, tudo planejado. Não preciso de nenhum material diferente. Aquela caixa de cirúrgica básica permite a realização desse tipo de procedimento. Então, estamos obtendo tanto a prega axilar de um lado, como a prega axilar do outro lado, e aqui está o resultado, né, com o fechamento gradativo, como vocês podem ver. Vejo, né, funciona para grandes lesões. E eu quero dizer o seguinte, se a lesão é pequena, não vamos inventar moda, vamos fechar da forma tradicional, aproximando borda de um lado com a borda do outro lado. Mas se a lesão for maior, aí sim a prega é uma estratégia interessante. Como nesse caso, olha, um mastocitoma em região de parênquima mamário, o qual foi inclusive removido com margem de segurança. Tudo que está aqui dentro dessa linha roxa é justamente o mastocitoma, remoção com margem. Criou-se esse defeito, essa ferida. Não dá para fechar de forma tradicional, né? Qual foi a alternativa? O uso da prega. Só que das duas pregas, como está sendo demonstrado nessa imagem, e aqui o resultado pós-operatório imediato e depois de alguns dias de pós-operatório. Não houve nenhuma complicação e a cicatrização está evoluindo muito bem, ok? A prega inguinal também pode ser pensada para fechamento de lesões na região inguinal, tá? Então, vamos lá, passo a passo também no cadáver, depois vou mostrar alguns casos clínicos. O nosso limite é a articulação do joelho, estamos palpando, definindo que mesmo removendo esse segmento, depois vai ser possível o fechamento da área doadora, tá? Então, marcando com a caneta dermográfica, vamos aqui simular a abertura que vai ser fechada, incisão de um lado, né, pele subcutâneo, incisão do outro lado, tá? Preparamos, então, o retalho e depois fazemos a transposição cobrindo o ferimento, cobrindo o defeito. Vejam, é simples, é fácil e dá muito certo, né? Como nesse caso clínico.
uma grande ressecção, mastectomia bilateral, e parte dessa lesão foi fechada com a prega inguinal de um dos lados, tá? De forma gradativa, até chegar nessa condição, tá? Olha um outro caso clínico, também uma mastectomia mais ampla, e está aqui a prega, né? Antes ela estava cobrindo a face cranial do membro, agora ela está sendo usada na região inguinal para fechar o defeito. Um outro caso, se tratava aí de uma recidiva de um carcinoma mamário, ó, desenhando aqui, ó, planejando a margem de segurança, local para obtenção da prega, ressecção com margem de segurança, confecção da prega e a transposição de forma a fechar, então, essa lesão, como vocês podem observar, tá? E aqui o resultado no pós-operatório. Vejam, ó, nenhuma complicação adicional foi observada com essa paciente, tá? Mais um caso, uma outra recidiva de um carcinoma mamário. Nesse caso, já planejando, projetando o uso das duas pregas inguinais, remoção do tumor com margem, criação de um grande defeito, e o fechamento com as duas pregas inguinais. Então, vejam, dá certo, é um procedimento simples de ser realizado e com bons resultados no pós-operatório, tá? Essa daqui já é uma imagem de pós-operatório, vejam, ó, cicatrizando de forma satisfatória. Tudo bem? Quem tiver um pouquinho mais de interesse nesse assunto, fica essa indicação de literatura. Essa é a primeira edição do nosso livro de cirurgia reconstrutiva, né, de pele em cães e gatos. É uma edição que hoje está esgotada, mas nós estamos trabalhando na segunda edição, né, possivelmente esse ano esteja pronta até o final do ano. Está aqui, inclusive, a capa da segunda edição, né, e fala sobre esses retalhos, tanto da prega axilar como da prega inguinal. Para que a gente, então, possa fechar, gostaria de falar rapidamente sobre quimioterapia, né, no pós-operatório, começando pelas cadelas. E a grande pergunta é, quando que nós devemos usar químio no pós-operatório em cadelas? Para todos os casos de neoplasias mamárias malignas? Não, mas para algumas situações específicas. E aí eu volto a reforçar a importância da avaliação histopatológica no pós-operatório. Afinal de contas, quando o patologista descreve invasão linfática ou sanguínea, isso caracteriza que o tumor está progredindo, vai ganhar outros tecidos, outros órgãos. Por conta disso, vale a pena pensar no uso da químio no pós-operatório, tá? Quando tem metástase também em linfonodo, devemos também indicar o uso da químio no pós-operatório. E para esses subtipos histológicos, né, de neoplasias que acontecem em parênquima mamário, quais são eles? Carcinoma sólido de grau 3, carcinoma anaplásico, carcinoma micropapilar, carcinosarcoma, eventualmente osteosarcomas extraesqueletais que podem ser vistos em parênquima mamário. Então, esses tipos histológicos, sabidamente, são mais agressivos, são mais metastáticos, são mais infiltrativos. Por conta disso, vale também a pena considerar o uso da químio no pós-operatório, tá? E a químio no pós-operatório tem como grande objetivo, né, isso que está sendo comentado nesse momento, ou seja, a prevenção, até mesmo para evitar casos como esse, ó, paciente que nós atendemos, que num primeiro momento não tinha metástase pulmonar, só tinha o tumor em parênquima mamário, fizemos a mastectomia, ela se recuperou super bem no pós-operatório, mas era um tumor mais agressivo, tinha indicação da químio, infelizmente a químio não foi feita. Depois de 18 meses, olha o que nós observamos em virtude da progressão da doença, né? Ou seja, mostrando que em algumas situações o tumor claramente progride e vale a pena, por conta disso, empregar a químio para evitar situações como essa.
tá bom? Queria lembrar que os tumores de mama expressam, né, muitas vezes uma grande quantidade de COX-2, né, enzima, então, relacionada com a inflamação, que estimula o processo inflamatório, e os tumores malignos expressam uma maior quantidade quando comparado com os tumores benignos. Aqui, inclusive, uma imagem, né, de imunohistoquímica de um adenoma, a gente não vê tanta expressão de COX-2 no citoplasma, mas no carcinoma, ó, essa coloração marrom indica a expressão de COX-2 no citoplasma. Então, claramente expressa em uma quantidade bastante significativa. Tá? Aqui um êmbolo neoplásico dentro de um vaso linfático e, novamente, as células expressando uma grande quantidade de COX-2. Tá? Então, a COX-2, né, ela está associada aí com inflamação crônica e acaba de inúmeras formas estimulando a progressão do câncer. Por conta disso, vale a pena, né, pensar no uso de anti-inflamatórios, né, como também no emprego do ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, e sabe-se que ele tem a capacidade de reduzir a carcinogênese, reduzir o crescimento tumoral, tem a capacidade também de potencializar a resposta à quimioterapia, então acaba sendo benéfico no tratamento de cadelas, né, com tumor de mama, especialmente no pós-operatório. Então, tem sido uma prática nossa o uso do ômega 3, e aqui, então, fica a sugestão tanto de dose inicial, como também de dose de manutenção. É administrado uma vez por dia, por via oral, e o ideal é que seja administrado por várias semanas, vários meses, para que promova, de fato, essa ação anti-inflamatória, reduzindo, muitas vezes, a progressão neoplásica. Tá? E para as gatas, né, quando nós devemos pensar na quimio no pós-operatório? Quando a gente está frente a essas informações. Então, invasão linfática ou sanguínea, metástase em linfonodo, tumores mamários malignos maiores que 3 centímetros, tumores de grau 3, quando o KI67 for maior que 14%, ou quando a gente está frente a um carcinoma micropapilar, um carcinoma sólido, um carcinoma anaplásico ou um carcinoma cribiforme. Lembrando que basta que a gente esteja frente a uma dessas informações, já é válido o emprego da químio no pós-operatório. Tudo bem? Fica uma sugestão de literatura relacionada ao assunto, que é o livro Quimioterapia Antineoplásica em Cães e Gatos. Né? Nesse livro vocês vão encontrar inúmeros protocolos que podem ser utilizados no tratamento dos tumores mamários, tanto na cadela como na gata. E para que a gente possa terminar, finalizar o conteúdo, gostaria de falar do follow-up, o segmento. Então, uma vez que a gente finalize o tratamento, esses pacientes devem ser acompanhados, né, por um período de pelo menos 2 anos, pelo menos de 24 meses, né, com reavaliações bimestrais nos primeiros 6 meses, e depois desse período, por mais 18 meses, a gente passa, então, a reavaliar a cada 3 meses os pacientes. Então, totalizando 24 meses de acompanhamento, tá? Se a recidiva, se a progressão da lesão metastática não acontecer ao longo de 24 meses após o término do tratamento, dificilmente vai acontecer depois desse período. Não é impossível, mas dificilmente vai acontecer. Por isso que a gente acaba utilizando esse período de 2 anos de acompanhamento. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, sabe, pela presença de todos vocês. Agradeço a comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade. Foi uma grande alegria, né, estar nesse momento presente com todos vocês. Muito obrigado e um forte abraço.